Essa semana que passou, eu fui na ginecologista e ela olhou uma ressonância que eu fiz da pelve 3 anos atrás e ela me disse que eu tive muita sorte de ter tido os meus 2 filhos, porque eu tenho uma endometriose muito profunda, né? Já tinha uma endometriose muito profunda e teria sido um milagre eu ter engravidado dos meus filhos. Inclusive, o meu filho mais novo, ele tem 1 ano e 5 meses, ou seja, quando eu engravidei, já seria assim muito difícil de eu engravidar. E eu já sabia disso, eu falei para ela que foi um milagre o que aconteceu e eu vou contar hoje para vocês como que eu engravidei dos meus 2 filhos com a lei da atração. Olá, despertandos, tudo bem com vocês? Como eu já falei, eu vou contar um pouco de como eu engravidei 2 vezes com a lei da atração. A primeira gravidez que eu tive, eu já tinha o ovário policístico, a endometriose, tinha passado assim por problemas emocionais muito fortes e eu queria muito engravidar, mas eu não conseguia, tá? E aí, um belo dia, eu tive a brilhante ideia de escrever num papel, assim, escrever para Deus, né? O que eu estava pensando, escrever uma oração. E eu lembro que esse dia que eu escrevi essa oração, eu estava numa sala de aula, era um quinto ano, eu nunca me esqueço disso. Era um quinto ano, ano de 2016, eu estava numa sala de aula, e aí eu tinha passado matéria na lousa, já tinha explicado, e aí foi aquela hora que os alunos pararam, assim, para fazer a lição, e eu lembro que eu peguei uma folha de papel sulfite, eu escrevi essa oração. E nessa oração eu pedi várias coisas e inclusive eu falei para Deus que eu já estava pronta para engravidar. Inclusive eu guardei essa carta. Olha ela aqui. Ó, escrevi dos 2 lados. E aqui tá até a data. 23 de novembro de 2016. Eu tive essa ideia, né, de escrever, porque eu já tinha, assim, muita familiaridade de escrever orações, escrever poesias, eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu não sabia o que fazer, sabe, assim, tirar aquele sentimento, ou quando eu estava triste, quando eu estava muito feliz, geralmente mais quando eu estava triste, né? Isso antigamente. E aí me deu um estalo assim, eu falei, eu vou escrever essa oração. E naqueles mesmos dias, de 2 a 3 dias, eu engravidei, tá? Então, essa foi a minha primeira cocriação. Eu cocriei escrevendo aqui. Eu sabia que estava sendo difícil para eu engravidar. Estava até pensando na possibilidade de fazer inseminação artificial e tal, né? Eu era recém-casada com meu ex-marido e deu muito certo. Só que teve uma virada de chave que eu vou contar para vocês depois que eu falar como que eu criei o meu segundo filho, tá? Teve uma virada de chave que fez toda a diferença. Não é só escrever para Deus, não é só pedir para Deus, tá? Por quê? Às vezes a gente pensa assim, então por que às vezes uma mulher quer engravidar e Deus responde um e não responde outro? Não é só assim, é propósito de Deus, né? A gente tem que saber que nós também temos uma parte para fazer. Eu acredito muito num destino, tá? Então, às vezes, tá no nosso destino ser mãe ou não, a gente sente isso, tá? A gente sente isso. Eu tenho acompanhado algumas mulheres que têm dificuldade para engravidar
inclusive pessoas próximas, né, que cresceram junto comigo, e são pessoas ali que pedem para Deus, tentam de tudo quanto é forma, mas Deus não responde. Será que Deus ele tem preferidos? Eu acho que não, né? Eu acho que nós temos que aceitar aquilo que vem ou não e co-criar, né? A partir do momento que você entende que você pode criar a sua realidade, independente da sua condição física, para ter aquilo ou não, você pode ter. Depois de muito tempo estudando, assim, eu entendi que a lei da atração, né, que a mente, ela tem um papel muito principal em muitas coisas. Um exemplo disso é uma mulher que engravida psicologicamente. Vocês já devem ter visto o caso na TV. A mulher, ela não tem um feto ali, mas a barriga dela cresce, sai até leite dos seios. Mas ela não está grávida de verdade. Então, fala para mim, o que é mais forte? É a mente ou é os sintomas físicos? Nós sabemos, se você pesquisar aí, tem muitas histórias de pessoas que se curaram conseguiram ali reverter doenças assim, incuráveis com a mente, né? E então eu creio que tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, tá? Então assim, eu vou contar a minha história e você pega aquilo que serve para você e coloca em prática se for preciso, tá bom? Já no meu segundo filho, eu já tinha passado, né, por muitas coisas, um processo de divórcio, né? Aí eu encontrei o meu marido, aí toda uma história, né? E muitas coisas aconteceram. E aí, quando eu casei com meu marido, eu já tinha certeza que eu queria ter mais um filho. E eu tinha tido um sonho, quando nós estávamos noivos, eu tinha tido um sonho do nome do meu filho, de uma pessoa falando para eu colocar esse nome nele. Então, eu já tinha aquele negócio assim que eu ia engravidar. E aí eu parei o anticoncepcional e fiquei esperando ali, mas também não engravidava. Ali foram alguns meses, né? Eu sei que eu ia ter dificuldade para engravidar. E aí só que dessa vez, como eu já tinha um pouco mais de consciência assim, de criação da realidade, estava bem ali no comecinho estudando, não tinha muita noção, mas eu sabia assim que eu precisava me cuidar. Então comecei ali a tomar umas vitaminas, né, que eu estava um pouco fraca. Comecei a tomar algumas coisas também para ovário policístico e endometriose, tá? Algumas suplementações. Pesquisei bastante, fui me cuidando, tá? E, gente, quem é mulher e tem essas condições de ovário policístico e endometriose, a gente tem que se virar pesquisando muita coisa na internet, correndo atrás de muita coisa, porque quando você vai a algum médico, e eu não tô falando só público não, público ainda é pior, é difícil você encontrar um médico que realmente te trate, tá? Então, eu fui desde médicos, assim, do SUS, quanto médicos particulares e médicos do convênio. Ninguém nunca quis tratar, tá? Só dava anticoncepcional e era aquilo. Hoje a gente sabe que a medicina, né, as tecnologias, os estudos estão mais avançados, mas mesmo assim é difícil você encontrar um médico que realmente trate essa condição. Então a gente tem que correr atrás mesmo, tá? Inclusive, essa condição, tanto do ovário policístico quanto da endometriose, principalmente a endometriose,
Hoje, alguns estudos já apontam, né, que é um gatilho emocional que acaba gerando isso. E eu lembro exatamente, hoje, né, depois que eu me tornei terapeuta, que eu comecei a fazer autoterapia, eu mesma ser a minha terapeuta e começar a lembrar e colocar os fatos e lembrar das coisas, eu consigo lembrar exatamente quando que eu tive endometriose, dos sintomas e quando começou, tá? Foi um trauma, realmente foi um trauma que eu tive e foi aonde começou o meu quadro clínico de endometriose. Hoje eu consigo ver isso, analisar isso, inclusive a última vez, essa médica que eu conversei nessa semana, eu contei para ela, ela falou que é muito possível que era isso mesmo, né? Que era muito possível ser isso mesmo. Gente, eu quero pedir assim, para vocês terem um pouco de paciência, que a minha dicção não tá assim das melhores, tá? Eu costumava assim falar muito e pregar e dar palestra quando eu era mais nova. Só que depois assim da minha última gravidez, eu tive, e principalmente depois daquela pandemia, sabe? Que eu não quero falar o nome aqui. Eu comecei a ter muita perda de memória, sabe? As palavras ruins. Então, assim, eu tô tomando algumas suplementações que o médico passou para melhorar, assim, a minha perda de memória. Às vezes eu vou falar uma palavra, eu não lembro mais o que eu tô falando. Quem é mãe e já passou por isso, essa minha segunda gravidez, assim, foi bem difícil nesse aspecto, porque eu fiquei muito fraca, sabe? Ainda mais por estar mais velha ali. E, assim, muitos anos, né, sem ser tratada, indo no médico, tava ali com depressão, com ansiedade, ia no médico, remédio, né? Não passava uma vitamina, não passava nada. Então demorou um tempo para que eu despertasse sobre isso, né? Quem sabe um dia eu ainda falo um pouco sobre isso. O primeiro vídeo que eu gravei, eu falei um pouco aí dessa questão que eu tomava remédios e tal. Graças a Deus, não precisei mais, já faz uns anos, né? Desde assim, antes mesmo de eu engravidar, que o médico falou o psiquiatra falou que eu tinha que tomar essa medicação para ansiedade e depressão que eu ia ter para o resto da vida. Eu decidi não tomar mais, porque eu queria engravidar. E ali foi um processo de cura também. Eu estudando ali física quântica, eu passava minha gravidez inteira assistindo vídeos no YouTube, estudando, tentando cocriar. E eu evoluí muito, isso é muito importante, tá? Para o nosso aprendizado. Então, voltando aqui para como que eu cocriei minha segunda gravidez. Eu lembrei de como eu tinha feito a primeira e eu falei, eu vou tentar também, né? Porque passou alguns meses, eu também não consegui engravidar. Então, eu vou tentar e eu vou fazer exatamente como eu fiz da última vez. Então, aqui está a minha segunda carta, que é a carta do meu segundo filho. Ela não tá tão amassada que nem a primeira. Aí a data, 4/6/2023. E, gente, deu certo. Eu fiz essa carta novamente. Inclusive, nessa época, eu já queria ter feito ela como se eu estivesse no futuro, agradecendo. Mas, assim, eu acabei ouvindo a minha intuição e eu escrevi como uma carta mesmo, tá? Ali no presente. E deu certo. Eu engravidei. No ultrassom, o primeiro ultrassom, mostra que eu engravidei, tipo, 2 ou 3 dias ali depois dessa carta, que foi a mesma coisa que aconteceu na primeira carta. Ah, mas foi a carta que me fez engravidar? Não. Mas, quando você tira daqui esse pensamento, que às vezes você fica assim, não, quero engravidar, quero engravidar, quero engravidar. Essa ansiedade não te deixa engravidar, tá? Ela não te deixa engravidar. Então, a chave que eu falei que eu ia falar para vocês sobre a cocriação da minha gravidez foi soltar. Foi soltar. O que é soltar?
você pediu, você visualizou, você acredita que aquilo realmente vai acontecer. Na minha cabeça eu já estava fazendo os planejamentos assim, já esperando o filho, tá? Eu já estava fazendo esses planejamentos, tinha certeza que ia acontecer e soltei, tá? Você não coloca aquela pressão em cima, tá? Então, essa é a chave, você não pode colocar pressão, você não pode ficar ali toda hora, todo mês indo lá e querendo saber se tá grávida ou não, e não tá grávida, chora, entendeu? Não pode ser assim. Eu sei que é difícil falar que não pode, mas é o jogo, entendeu? É o jogo. E quando a gente descobre a lei da atração, por que é lei da atração? Que ela te mostra como que funcionam as coisas aqui na terceira dimensão, que é esse mundo que a gente está, esse mundo físico. Se você aprende as leis, você vai aprender a criar aquilo que você quer. E assim foi para mim. Aí eu lembro que quando estava chegando perto, né, de eu menstruar, eu ainda falei assim, eu nem vou fazer o teste já. Eu vou esperar mais um pouco para ver se realmente vai atrasar, para não ter essa expectativa assim de ficar ali querendo ver se deu positivo ou não, que isso é muito ruim. Eu cheguei a fazer uns testes antes, né, dessa carta e deu negativo, né? E aí, eu esperei e aconteceu. Uma coisa muito importante nesse processo, principalmente se você está querendo engravidar e tem, por exemplo, eu não tinha condições físicas de engravidar. Até tem, mas a porcentagem é muito pequena, tá? Fisicamente falando. Inclusive, quem tem endometriose, ovário policístico, muitas vezes precisa fazer cirurgia para conseguir engravidar, porque ela leva à infertilidade. Mas tem mulheres também que elas não têm nada fisicamente, vai no médico, o médico fala que não tem o porquê não engravidar, mas demora esse processo. Mas por que demora? Porque a ansiedade atrapalha, querer demais atrapalha. Então, uma coisa que eu fiz quando eu ia fazer os testes, eu procurei alguma coisa para focar um esporte. Aí, na época eu fui fazer Muay Thai. Então, assim, eu procurei focar no esporte, uma outra coisa. E aí, quando eu fui fazer o teste, eu falei assim, se eu não estiver grávida, tudo bem, eu vou focar na minha saúde, eu vou focar na academia, eu vou focar em mim. Então, e aí eu descobri que eu já estava grávida. Por quê? Porque eu não fiquei colocando pressão em estar. E aí, assim, eu criei muito rápido. Tipo assim, foi muito rápido. E eu, inclusive, assim, eu acredito que já era um destino divino, tá? Embora o destino, eu sempre acredito que ele tem 50% de chance de acontecer e 50% de chance de não acontecer. Porque dependendo das nossas atitudes, dependendo do que nós fazemos aqui, você vai para um lado ou você vai para o outro, né? Você tem inúmeras possibilidades. Por isso que é muito importante a gente estar consciente do que a gente quer, do que a gente está fazendo para a gente alcançar. No caso da gravidez, eu tinha consciência de que eu queria isso, mas eu assim, me libertei. Eu não ficava assim, não, eu quero, meu Deus, o que vai ser de mim quando isso, sabe? Assim, tem gente que foca tanto que não consegue. E um exemplo muito claro disso é a pessoa mulheres que não conseguem engravidar de jeito nenhum, né? Vocês já viram algum caso, já até passou na TV. Mulheres que não conseguem engravidar de jeito nenhum, e aí elas pegam e
vamos falar, adota. Quando ela adota, que ela tá ali com aquele descuidado ali com a criança, que na cabeça dela ela não precisa mais engravidar, porque agora ela já tem um filho, o que que acontece? Ela engravida. Não é assim? Tem uma moça que mora aqui na minha cidade, ela foi mãe de um dos alunos meus, ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. Aí ela fez inseminação artificial, congelou os óvulos, e aí ela conseguiu engravidar. E aí passou 3 meses que foi um filho, 3 meses que o filho dela nasceu, ela engravidou naturalmente. Então, olha como que é a mente. Olha como que é o poder do soltar. O soltar tem muito poder. É o que acontece com a dupla fenda. Eu descobri esses dias, aí eu fui estudar um pouco e eu vi como que é, assim, gente, é surreal, é importantíssimo o experimento da dupla fenda, que é quando os cientistas, né, eles colocaram lá, por exemplo, a luz, que é uma matéria, então a luz, talvez eu não saiba explicar direito, mas eu vou explicar como que eu entendi, talvez ajude você a entender. Então, a luz, ela é uma matéria. Então, eles colocaram uma fenda e quando eles estavam filmando, a luz, ela passava e ela fazia a sombra exatamente como que estava a fenda, certo? Mas quando eles não estavam filmando, depois eles iam ver como essa luz, no caso, tinha se comportado, ela não estava padrão. Ela não tinha se comportado da mesma forma que ela se comportou quando ela estava sendo filmada. Ela se comportou como onda e a forma que ela ficou ali, né, a sombra dela, a forma como que ela ficou, foi de várias formas, de inúmeras possibilidades. Não exatamente como deve ser. E isso acontece na nossa vida constantemente. Se acontece com uma luz, a gente fica ali em cima, vendo o que precisa para acontecer, vai acontecer daquele jeito ali, tá? Vai a pressão, fica aquela pressão, você não consegue fazer as coisas direito. A mesma coisa, outra coisa que eu falo para vocês, gente, não contem para as pessoas, eu não contei para ninguém que eu tava tentando engravidar. Não contem. Se as pessoas ficam sabendo que você tá tentando engravidar, você vai gerar essa pressão sobre você vai ficar ansiosa, você vai achar que você deve alguma coisa para alguém, as pessoas vão ficar perguntando, e aí, não sei o quê. Sabe? Então, se você já fez isso, as pessoas sabem que você está tentando engravidar, quando alguém perguntar, você fala que você não está mais tentando, que você está focando em outra coisa. Você fala, não, eu estou focando em tal coisa. Não, eu estou focando em outra coisa. Porque acaba gerando essa pressão e acontece exatamente como a dupla fenda, as pessoas olhando para você e você aí, sobre essa pressão, você acaba se comportando como todos esperam, tá? E aí você não tem como que eu vou dizer assim? Você não tem a frequência do milagre. E quando eu falo milagre, é isso que você está buscando que não está acontecendo na sua vida. Talvez você precise o quê? Dar uma oportunidade para que isso aconteça, tirando essa pressão, tirando essa ansiedade, focando em outras coisas. Então, se é o seu desejo engravidar, cocriar uma gravidez, cocriar um filho, com a lei da atração, eu vou te passar o que eu fiz e você pode tentar replicar, mas não vai adiantar você replicar se você não ficar arrumando desculpas aí na sua vida, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu tirei aquilo que estava ali na minha mente e eu coloquei no papel.
Parece bobo, mas quando você faz isso, você materializa aquele pedido, tá? Você materializa aquilo. Quando você passa para o papel, você gera uma outra energia, tá? Até Deus, né? Deus, antigamente, né, as pessoas, a Bíblia mesmo, né? Os 10 mandamentos, as coisas precisavam ser escritas, porque é diferente. Escrever é diferente. Imagina, será que nós teríamos todo esse conhecimento que nós temos hoje se as pessoas não tivessem escrito os livros e outras coisas? É lógico que hoje nós temos tecnologias diferentes, nós temos vídeos, nós temos até informação demais e isso acaba deixando a gente assim um pouco desorientado. Mas escrever de próprio punho é um passo muito importante. E outra, não deixa ninguém ver. Eu nunca deixei ninguém ver essas cartas. Essa daqui eu até mostrei uma vez. Eu falei para minha irmã, falei assim, olha, você acredita que eu escrevi, né, essa carta e eu engravidei no mesmo dia e tal. Então, para mim, isso é um testemunho. O que eu tô falando aqui para vocês é um testemunho de como eu consegui alcançar esse objetivo, tá? E eu sei que eu, como filha de Deus, como parte da divindade, eu tenho esse poder de criar, né? A nossa mente, ela é poderosa, né? A nossa mente, ela é poderosa. E antes de eu fechar, eu quero falar de um caso bíblico muito lindo, que eu acho muito lindo, que é o exemplo de Ana. Ana, ela também não conseguia engravidar, né? E aí ela ficava ali chorando, pedindo muito, 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 muito para Deus. E ela só conseguiu engravidar quando ela tirou o foco de que ela queria um filho para ela e ofertou esse filho para Deus, tá? Não é para você fazer isso não, tá? Esse não é o foco aqui, mas eu estou dizendo que ela tirou essa pressão de que ela precisava de um filho para ela, e ela, a partir do momento que ela falou, não, vou dar esse filho para Deus, ela engravidou e depois ela teve outros filhos. O primeiro filho é o mais difícil, né? Porque você não passou por aquilo, você não tem muita noção. Então, o primeiro filho, ele é mais difícil. Mas eu vejo muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de engravidar de novo. Outro exemplo bíblico também foi Sara, né? Sara, ela não conseguia engravidar. E aqui eu não vou entrar em detalhes, em milagres de Deus, mas eu vou entrar aqui. Quando ela começou a criar o filho lá da empregada, essa pressão já amenizou e depois ela conseguiu ter o filho dela. Então, nós vemos aí que essa questão de tirar o foco, tirar a ansiedade, ela é muito importante para que você consiga ir com o seu foco de engravidar. É lógico que você não pode deixar de fazer as coisas. Você vai tomar suas vitaminas, você vai ver os dias certinhos para ter relação, que é muito importante. Você não vai deixar isso de lado. Pelo contrário, você vai fazer, mas o seu foco não vai estar ali, porque você vai saber que você está se preparando, tá? Você vai estar pronta, mas você não pode ficar com o foco ali. E é muito importante ter a fé, porque quando você tem a certeza de que algo vai acontecer, ele acontece, tá? Igual eu falo, a nossa mente, ela é muito, mas muito poderosa. Então, se você não sabia disso, né? Comece a prestar atenção. O tanto que a sua mente é poderosa. Você cria muitas coisas com a sua mente. Muitas coisas, até de ruins que já aconteceram, às vezes é porque você fica pensando, nossa, tenho medo que isso aconteça, e acaba acontecendo, porque você tá vibrando nisso e você tá criando isso. Então, foque no que você quer cocriar. Se precisar de ajuda, eu estou aqui e espero que esse meu relato dessa cocriação das minhas 2 gravidez
tenha ajudado vocês. Se precisar, se vocês quiserem saber mais alguma coisa em relação à maternidade, à cocriação da gravidez, deixa aqui nos comentários que eu vou responder e quem sabe gravar um outro vídeo também falando desse assunto.